Bem-vindos ao nosso encontro do compromisso. Hoje nós já tivemos vários indícios do nosso compromisso com a vida, né? Então, eu sou a Dani, Cristina Carreira, trabalho dentro do Padre Mágico. Hoje a gente vai falar sobre compromisso. Eu estou usando a palestra 196 do Guia Petro, que é uma e esse trabalho faz parte do movimento, né, para levar ao esse movimento de autoconhecimento em direção ao equilíbrio, ajuda, né, a assumir o nosso lugar. Ele te convida para respirar e se apropriar do seu lugar, se apropriar do teu corpo físico, do teu espaço, do seu limite que você tem. Se apropria dos teus pensamentos, se apropria dos teus sentimentos, das tuas emoções. Se veja como um ser inteiro, aqui e agora. Se apropria da tua materialidade. Você é um ser vivo que sente e respira, que está no planeta Terra. Se apropria de pertencer ao planeta Terra. Sinta a base nos seus pés, que vem através da Terra. Veja dos seus pés saindo raízes e te mantendo firme neste planeta, no chão. Se apropria do seu coração. Teu coração sagrado. Pulsa. Pulsa a vida em você. E nessa energia de ser tudo o que você é, com a sua luz e com a sua sombra. Perceba fazendo parte de um grande círculo, onde todos nós estamos presentes. Nós estamos um ao lado do outro, neste imenso planeta chamado Terra. Fazemos parte do sistema humano. E o que nos diferencia dos outros organismos vivos desse planeta é a nossa capacidade de pensar e raciocinar. Então eu te convido para ativar em você a sua capacidade de pensar e de raciocinar. Se aproprie disso. Se comprometa com você. E nós vamos fazer a ligação da nossa mente que raciocina com o nosso coração que sente.
nós nos abrimos conscientemente para a nossa capacidade de pensar e para a nossa capacidade de sentir. Aqui e agora, com a nossa matéria. No centro do nosso círculo tem uma coluna de luz sagrada que nos conecta ao centro da nossa galáxia e às informações da mente pensante do Cristo cósmico. Quando a gente se abre e diz sim, a gente se conecta tanto no nosso coração quanto na nossa mente com essas informações dando conta de que você faz parte deste círculo, que você é capaz de acessar essas informações da mente cósmica. Te convido para trazer o seu foco para o aqui e agora, para que a gente possa compartilhar o dia de hoje. Seja feita a vontade do seu ser superior, da parte divina que reside em você. Juntos vamos dar mais um passo em direção a nós mesmos. Bem-vindos, sejam bem-vindos. Bom, gente querida, no meio de tantas emoções, vamos começar a nossa parte teórica de hoje. E quem quiser falar, só levantar a mãozinha do Zoom que eu dou um pause aqui, tá bom? Compartilhar minha tela com vocês. E hoje eu preparei a palestra do compromisso, que é a palestra inspirada na palestra 196 do Guia Pathwork, tá? Compromisso. Sua vida exterior revela seu nível de compromisso com você e com suas relações. Vou tirar o som para não brigar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês são meu termômetro aí. Perfeito. Eu ainda estou mobilizada, mas eu acho que com o tempo eu vou acalmando. Movimento de autoconhecimento em direção ao equilíbrio interior. A primeira pergunta que eu vou fazer para você: como você se sente com relação a si mesmo e com relação ao seu entorno? E aí eu quero te dizer que nós somos seres complexos, né? Temos luz e sombra dentro de nós. Nós vivemos num mundo de dualidade e nós pertencemos a este plano da dualidade, onde tem luz e sombra, dia e noite, claro e escuro. Tem isso também em nós, a nossa mente consciente, ela acessa algumas das nossas partes, mas a nossa mente inconsciente, que é a maior parte de nós, ela acessa
todas as partes. Então, a nossa inconsciência, aquilo que a gente desconhece da gente mesmo, né, contém também a nossa luz e a nossa sombra, o nosso ser superior e partes nossas separadas dessa luz, né? Que aí são projeções, são sombras. Se eu estiver falando coisas muito complicadas, vocês pedem para parar que eu paro, tá? Então, a forma como a gente se sente está ligada às nossas intenções que estão no nosso inconsciente, sejam elas positivas ou negativas. E aí, tudo ok? Né? Na parte que a gente desconhece da gente mesmo, estão as nossas intenções inconscientes. Podem ser positivas ou podem ser negativas. Então, a nossa vida do lado de fora, ela é a manifestação disso. Aí eu vou dizer assim, um exemplo bem prático de hoje, né? Já faz um tempo que eu estou querendo um gatinho e eu falei, eu quero um gatinho preto, eu vou mudar para um lugar que eu possa ter um bichinho. E aí, agora de manhã, a gata para aqui na minha casa, né? Só que trouxe essa confusão, porque não é do jeito idealizado, é do jeito que tem que ser, né? O gatinho com placenta na hora de sair, na hora de dar aula, então eu tenho que providenciar veterinário, eu tenho que não posso. E aí depois eu fiquei me sentindo assim tão grata, eu ainda estou nesse estado de graça, né? Porque a minha mente inconsciente, o meu desejo real do meu coração manifestou aqui na minha porta um desejo meu. Ontem eu ainda estava falando sobre isso no meu trabalho. Então, isso é bem interessante, que vocês estejam atentos ao que vocês querem, ao que vocês desejam, porque o que você quer de todo o seu coração vai acontecer na sua vida, eu não tenho a menor dúvida. Então, assim, fiquem muito atentos a isso, né? E como a gente está sentindo, seu estado, seja de tristeza ou seja de alegria, na verdade, ele é o reflexo do que está dentro do seu inconsciente. Então, isso eu gostaria que vocês soubessem. Inconscientemente, todos nós temos tanto uma intenção ligada à positividade, quanto uma intenção ligada à negatividade. E qual é o nosso convite? Porque a parte positiva a gente lembra, a gente sabe. Agora, a parte negativa a gente afunda, a gente não quer saber. E o convite do nosso trabalho de autoconhecimento é descobrir aonde que está o link no nosso inconsciente com a nossa negatividade. Então, uma chave para a gente encontrar saída e transformar qualquer intenção negativa em positiva é clarear a nossa relação entre compromisso e o resultado desses compromissos na nossa vida através da nossa consciência. Então, gente, assim, qualquer coisa que aconteça na tua vida fora está mostrando algo que está acontecendo na tua vida dentro da tua inconsciência, tá? E aprender a decodificar isso dá liberdade, te dá livre-arbítrio e te traz, assim, a possibilidade de gerenciar a sua vida de uma maneira consciente e plena. Então, a gente vai ver aqui hoje, assim, falando sobre o compromisso. Compromisso significa, acima de tudo, uma atenção direcionada, uma doação do seu self através de uma atitude sincera, em qualquer âmbito da tua vida, né? Estou emocionada, assim, estou mobilizada, porque eu pedi a Deus um gatinho, né? E aí, o gatinho nasceu aqui. Então, assim, a gente tem bastante atenção, porque isso acontece. Fala, Mística. Oi, Dani. Gostaria que tu esclarecesse um pouco essa questão do self, porque eu estou lendo os livros e fala muito de self. Não sei se a gente se olhar num espelho, o que seria esse self dentro desse trabalho todo, de compromisso, em qualquer situação, quando se fala do self nesses livros de autoconhecimento ou autoajuda? A tua pergunta. Não é só autoconhecimento e autoajuda, não. Se a gente for estudar Jung, eu vou falar assim, né?
dentro da transpessoal, o self, ele é considerado o nosso ser integral, o nosso self inteiro, ele está linkado a tudo que a gente é. Tem a ver com a nossa psique. A nossa psique, tem a ver com a nossa alma. Eu não podia botar assim, é igual, self é igual a alma. Mas é assim, a gente pode... aí eu vou tomar a liberdade, eu vou falar a Daniele, né? A Daniele diz que... Porque senão eu vou ficar citando Petor, que eu guia, vou ficar citando Jung, vou ficar citando Christine Day, cada um... E as pessoas podem ter uma interpretação diferente da minha. Eu vou falar a minha interpretação diante de tudo que eu já estudei, da transpessoal de Jung, da Christine Day e do Guy Petor, e de outros teóricos que eu já li, estou falando desses assim, né? Self, para mim, é a sua alma individual, que ela é composta do ser integral que você é, mas compõe o seu self integral, ele compõe a sua parte luz e a sua parte sombra. Inclusive aquela parte que a gente desconhece da gente mesmo. Certo? Respondi? Tem alguma dúvida ainda? Alguém quer perguntar alguma coisa em cima disso que eu falei? Bom, então vamos ler aqui self como sendo alma. Só que a integralidade do ser, ok? Então, o self, o pequeno é aquela parte que a gente do ego, que a gente conhece. E o inteiro, ele compõe tanto o nosso ego quanto a nossa parte divina, certo? Então, quando a gente fala self, a gente fala desse conjunto. Então, compromisso significa, acima de tudo, uma atenção direcionada, uma doação do seu ser inteiro, da sua alma, através de uma atitude sincera em qualquer âmbito. Né? Aí fica uma tradução. E sabendo que você vive em comunidade, afetando e sendo afetado, né? Aqui tem pessoas fazendo um círculo e dando as mãos. Então, quando a gente se compromete com a gente mesmo e a gente se compromete com o outro, com o meio ambiente, com a vida. Para que a gente esteja completamente comprometido, a gente deve estar atento e não deve estar ligado à intenção negativa. Por quê? Quando eu estou ligada à minha intenção negativa, eu não me comprometo. Isso é uma coisa que eu queria deixar claro com vocês, porque quando eu estou ligada à minha intenção negativa, eu fico na superfície, eu quero fugir, eu não pago o preço. Então, o compromisso existe em todos os nossos empreendimentos, seja no preparar um chá, seja no cuidar de escovar meu dentinho, de fazer a comida, de cuidar da minha higiene pessoal, da minha saúde mental, física e espiritual, de cuidar de quem está à minha volta, do meu trabalho. O meu compromisso com vocês, com a aula, é muito importante para mim, mas eu não podia deixar aquele bichinho ali sofrendo, então eu precisei compartilhar isso com vocês. Então, isso faz parte do compromisso com a vida, né? A gente está inteiro, integrado àquela situação que a gente está vivendo no agora e está muito atento. E ele fala aqui, né? O seu grau de satisfação em qualquer área da tua vida está intimamente ligado ao seu grau de compromisso com essa mesma área. Então, se você está insatisfeito com alguma coisa na tua vida, pega teu caderninho aí e já anota essa dica. Você não está comprometido de uma maneira integral e de uma maneira positiva com essa área da tua vida. Então, a gente vai explorar isso hoje. Se você der ao seu empreendimento, né, ao seu desejo, à sua vontade, tudo de você,
e não apenas a metade, você vai ter a recompensa total e não apenas a metade. Então, dificilmente o homem dá tudo de si em um empreendimento. Daí o resultado vem incompleto. Por que que a gente não dá tudo da gente no empreendimento? Porque a gente tem medo, gente. Vamos falar de relacionamento de casal, né? Muita gente tem medo de relacionamento de casal. Muita gente quer um companheiro. Eu só vou completar meu raciocínio, já deixo tu falar. Muita gente quer um companheiro, mas tem medo de se machucar, porque tem a história de vida do pai, tem a história de vida da mãe, tem as memórias dos relacionamentos anteriores, então fica naquele relacionamento assim, ó. Ah, eu só vou dar um pedacinho. Se ele me der mais, eu dou mais. Se ele me der menos, eu dou menos. Então a gente fica assim. Então a gente fica sem compromisso, a gente fica pela metade. Só que a gente quer que o outro dê para a gente. Estou falando de relacionamento. Mas a gente não dá para o outro, porque a gente tem medo de se machucar. Então, é uma bola de neve, é um círculo vicioso. Então, com relação a relacionamentos, com relação a tudo na vida, eu preciso parar e buscar o meu equilíbrio interior e confiar que eu sou um ser divino. Foi o que vocês estavam começando aqui, conversaram hoje, falaram sobre o poder da oração, a Vânia estava falando, né? Sobre o poder de você se comunicar com essa divindade, quando você ocupa o seu lugar, que você sabe que você faz parte desse núcleo, dessa teia de vida linkada à divindade, você tem confiança. Então, você pode se dar. Se você não tem confiança, você não pode se dar. Então, a gente não se dá num relacionamento porque a gente não confia, porque a gente tem medo de se machucar. Então, a gente não recebe do outro. E aí fica esse círculo vicioso. E assim, tem a ver com trabalho, tem a ver com dinheiro, tem a ver com tudo na nossa vida. A gente pode explorar isso com mais calma, mas isso sim é básico. Tudo que eu não me comprometo, tudo que eu me comprometo pela metade, eu recebo pela metade. Então, a maioria das coisas que a gente tem dificuldade na vida, onde a gente tem tristeza, onde a gente tem medo, onde a gente tem dor, é porque a gente está dando a metade, ou um pedacinho, ou 10%. Então, a gente recebe exatamente aquilo que a gente dá. Fala, querida, pode falar. E eu gostaria que tu esclarecesse um pouco mais aquele primeiro item do negativo. Aquela primeira... Da intencionalidade negativa? Exato, o primeiro item ali, que eu acho bem importante, porque, tipo assim, ó, eu não absorvi exatamente, eu acho que eu tenho que absorver nesse item, eu acho que tem coisas mais... É porque mais esclarece lá na frente, um pouquinho. Mais lá na frente, tá. Eu vou entrar um pouquinho nisso. Então tá, tudo bem. Então pode tá deixar. Bom? É Ok, obrigada. Porque é um assunto muito complexo, sabe? Falar de intenção negativa. Lembra que vocês que estão me acompanhando já faz um tempo, assim, ó, nós viemos da totalidade, vamos lá. Nós viemos da totalidade, né? Deus, uno trino, a manifestação, os raios até a materialização. Para a gente chegar aqui, é a mesma história da pergunta da semana passada, só que são pontos de vista diferentes, mas é uma maneira da gente clarear nossa mente. Lembra, Ana e Miss, que a gente estava falando, né? Que está em cima é como que está embaixo. Nós aqui nos separamos. Todo o nosso problema, todas as nossas dores são causadas pela nossa separação da divindade que nós pertencemos. Então, a nossa intenção negativa, ela está nesse lugar onde a gente se separou, entende, mística? Então, assim, onde eu estou separada da divindade, lá tem intenção negativa. Lá está o mal em mim. Então, o mal em mim, o mal do mundo, está na separação. E nessa separação existe uma intenção de se manter separado. Porque essa parte onde eu estou separada, eu sou ignorante. Nessa parte onde eu estou separada, eu tenho medo da aniquilação, eu tenho medo, inclusive, de morrer. Porque eu acho que só existe aquilo que eu conheço, só existe aquilo que eu vejo. Então, quando eu estou nesse lugar que
que eu só acredito, que só existe o que eu vejo, o que eu conheço, e eu me defendo. E quando eu me defendo, que eu crio essas barreiras de defesa, essas minhas defesas são a expressão do mal, inclusive, principalmente do mal em mim. Lembra da história das guerras? Que os caras começam a guerra porque eles não confiam, porque eles querem controlar, porque eles têm medo, porque eles querem algo melhor, porque eles não acreditam que o outro tem benignidade. Então, essa guerra, essa intenção negativa está nesse lugar de separação. Então, tem nos governantes, tem no mundo e tem em mim. Então, às vezes, são pequenas guerras que a gente luta, né? E as pessoas têm até a expressão assim: a gente acorda todo dia uma luta, e essa luta com a gente mesmo. Essa intenção negativa, essa intencionalidade negativa, está nesse lugar separado, fechado, cheio de defesas. É um lugar cheio de defesas. Então, a gente está fazendo esse trabalho de autorreconhecimento para a gente encontrar essas defesas, descobrir aonde está a nossa intenção negativa, para que a gente possa escolher abrir mão dela e trazer aquilo que estava escondido no escuro para a luz da consciência. Só que isso tudo está no nosso inconsciente, a gente não sabe onde está. Então, a gente precisa fazer um caminho bem devagarzinho, igual comer mingau pela beirada, para a gente poder encontrar essa intenção negativa, porque é o mais difícil da gente achar a intenção negativa, né? Então, vamos mais um pouquinho, caminhar mais um pouquinho. Isso não é da hora para a noite, do dia para a noite, é uma coisa devagarzinho. Então, assim, ó, a confusão que isso gera vai produzir primeiro um sentimento de desesperança e injustiça. No que a gente estava falando, né? Daquela parte que a gente era a totalidade, a totalidade se separou, formou espírito, de espírito veio a nossa alma, o nosso self, nossa alma, ela é uma parte individual, completa em si mesmo, mas que pertence à totalidade, ou seja, pertence a espírito, que pertence à divindade, à totalidade. E a nossa separação, que gerou a nossa alma individual, o efeito disso, né? O efeito dessa nossa separação foi a nossa compreensão diminuída e nós ficamos com uma cegueira. Então, assim, quando a gente se compromete a olhar para essas partes e a fazer as ligações de causa e efeito, a gente vai fazendo esse caminho de uma maneira bem devagarzinho, né? Para ir compreendendo no passo a passo. Lembra que eu pedi para vocês hoje? O que nos diferencia dos outros seres vivos do nosso planeta é a nossa capacidade de raciocinar. Então, para entender essa aula, você precisa usar o seu raciocínio. Raciocínio lógico mesmo, a capacidade de pensar. Por isso que a gente tem que ir bem devagarzinho, tá? Então, lá assim, ó, causa e efeito, quando o efeito não é reconhecido como resultado da causa que o gerou, ocorre uma separação da consciência. Veja bem, se eu entendo que a minha alma individual, ela existe porque eu me separei de espírito que se separou da totalidade, eu compreendo causa e efeito. Então, eu compreendo que a minha separação, as minhas dores, os meus dissabores, as minhas defesas, vêm por conta dessa separação. Então, quando eu faço esse link de causa e efeito, eu não sofro, apesar de sentir a dor da separação.
Eu posso sentir a dor de ser separada, mas eu não sofro porque eu não gero confusão e sentimento. Agora, quando eu não consigo compreender isso, cria uma confusão. E a confusão resultante disso, primeiro vai trazer um sentimento de desesperança e de injustiça, né? Se eu consigo ligar causa e efeito, a confusão e a desesperança desaparecem, porque eu passo a lidar com um nível de realidade. E lidar com o nível de realidade me salva, me traz para o agora e me salva dos dissabores que são inerentes à nossa jornada nesse planeta Terra. Então, congelou, voltou. Que bom que voltou, Vânia. Que bom que voltou. Então, assim, ó, se a gente não tiver atento ao fato de que a gente se comprometeu apenas com uma parte nossa na aventura da vida, enquanto a outra parte diz não, a gente vai se sentir amargurado, a gente vai sentir que o mundo é um lugar a esmo, sem pé nem cabeça. Para que eu possa me sentir inteiro na vida, eu preciso me comprometer inteiro com a vida. E me comprometer inteiro com a vida é lembrar da aula passada, é saber que esse aqui eu nasci para ser feliz, que eu nasci para ter abundância, que a totalidade, né, aquele Deus, criou um paraíso para que a humanidade desfrutasse de boa comida, de bons relacionamentos, de boa vida. Que a gente não brigasse, que a gente não guerreasse por coisa pouca, que a gente soubesse dividir o pão, que a gente soubesse dividir o amor. Então, se a gente liga os pontos, se a gente vive alinhado com as leis espirituais, a gente não tem sofrimento. Quando a gente se desconecta dessas leis, quando a gente pratica o egoísmo do pequeno eu quero para mim, meu filho é melhor do que o outro. Meu filho é mais bonito. Meu filho merece uma comida melhor. O que sobrar, o resto eu dou para o outro. Não, se a gente puder ver que eu e o outro somos um, que a gente vive numa comunhão, se a gente perceber que se a humanidade se der conta da desconexão que é, da desigualdade, e começar a fazer esse caminho de volta para dentro. E isso não começa lá fora, não começa com o governo, não começa com o presidente, não, começa comigo, na minha casa, acolhendo o gatinho que pariu ali na minha porta, chamando o veterinário, pagando preço. Né? Barato não é você contratar um veterinário, mas nada vai me faltar. Dinheiro e energia, o universo é abundante, a gente vai ter os recursos para prover a manutenção da vida. A vida é o mais importante sempre, seja a vida de um gatinho, de um bichinho, seja a vida de uma plantinha, seja a vida de um ser humano. Preservar a vida é muito importante, né? Fala, Eni. Ô, Dani, assim, primeiro eu parei, tirei o vídeo, comi e voltei rapidinho, mas eu estava atenta aqui, tá? Esse tema, quando você fala a dor da separação, é um tema que mexe muito comigo, porque eu começo a me emocionar, não sei nem por quê. Eu até choro e não sei por quê. Mas, na verdade, assim, eu acho que eu sei por quê. Porque isso é a essência da vida, né? Eu acho que você está falando de algo que é a essência da vida. É viver na confiança, é viver na abundância, é viver sem o medo, ou seja, é o que a gente busca. Porque a competição, o instinto de defesa, tudo isso é o oposto, né? A necessidade de se defender, de se proteger, de defender seu lado, seu filho, sua comida, seu dinheiro, né, que a gente chama de autopreservação, na verdade, é o medo, não é preservação coisa nenhuma, né? Porque é o oposto. E, ao mesmo tempo, nesse lugar dessa desconfiança, nesse lugar dessa dúvida da abundância, a respeito da abundância, da provisão,
da bênção, né? Que é um lugar cheio de dúvidas e suspeitas, né? Nesse lugar, é o lugar onde a gente também não conhece os limites, né? Eu estou falando isso porque isso está sendo uma coisa, você sabe, é uma coisa muito momentânea, muito forte nesse momento para mim, encontrar esse lugar onde existe um limite que vai destravar a abundância, ou seja, vai destravar o ilimitado. Isso, para mim, é muito antagônico. Assim, racionalmente pensando, como que existe um limite que destrava o ilimitado? Como é isso? Não é estranho? Olha só, isso é um paradoxo e é um paradigma. Só que a gente tem mente racional para lidar com paradigmas. E quando você trabalha no seu paradigma, quando eu trabalho no meu paradigma, quando a gente trabalha nesses paradigmas, é aí que a gente cresce. E isso é tão lindo, eu fico tão apaixonada. Eu estou escutando agora aquele que faleceu, chama Bob Proctor. Eu vou compartilhar com vocês ainda alguma coisa dele. Ele é exatamente esse o ponto. E o Guia Petor que fala disso, Christine Day fala disso, grandes sábios que eu já li falam disso, desse paradoxo, desse paradigma. Rudolf Steiner, que foi o pai da antroposofia, se a gente for lá ler os primórdios dele, né? Se a gente for lá ler Krishnamurti, se a gente for ler Leonardo Boff, que é nosso contemporâneo, está vivo, vive ali em Petrópolis, né? Pertinho de mim. Todas as pessoas que trabalham falando e raciocinando sobre o ser no mundo, estar no mundo. Jean-Yves Leloup, adoro Jean-Yves Leloup, tem vários livros dele, Roberto Crema. Então, estou falando de brasileiros, estou falando de franceses, estou falando de pessoas que pensam, né? Steiner era alemão, de humanos que pensam na raça humana, né? O próprio Bert Helling. Então, assim, eu uso assim, várias, eu tenho várias influências, né? Se a gente for observar a vida, tomar uma distância, usar o eu observador, ela é completa, ela é cheia de paradigmas, ela é cheia de paradoxos. Quando o planeta Terra estava vivendo um momento trevoso, há 2000 anos atrás, antes do Cristo, era isso que a gente tem medo, matar ou morrer, porque as pessoas não usavam a consciência com plenitude. As pessoas achavam que a vida era finita, teve um tempo, né, que se achava que farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, tinha muita guerra, tinha muita luta. Antes da área de peixes, da era de peixes, que Jesus o Cristo anunciou a era de peixes, aí eu estou falando de um conhecimento da sabedoria das idades, né? Agora nós estamos entrando na era de aquário, porque a gente está fazendo o caminho de volta. Mas antes da era de peixes, qual era a era que estava reinando no planeta Terra? Era a era de Áries. E Áries, guerra, né? Jesus o Cristo trouxe a informação do amor e trouxe a era de peixes nesses 2 últimos 1000 anos, para que a gente refletisse sobre fazer o caminho de volta, absorver todas as informações pregressas e começar a raciocinar de um novo jeito. Raciocinar não só através do medo, mas raciocinar através do amor. Então, antes de Jesus Cristo, a humanidade, no geral, estava trabalhando os 2 primeiros chakras, né? Que era a subsistência. O chakra básico e o chakra esplênico, os chakras de subsistência, de preservação da vida pura e simples sem aqui. Na época de Jesus Cristo, para cá, os 2 últimos 1000 anos, os 2 últimos 2000 anos, né, a gente começou a trabalhar no 3º e no 4º chakra, né, que é ancorando o nosso poder pessoal e trazendo a informação pro coletivo de que este plano terreno existe a dualidade. Agora, na era de Aquário,
Nós estamos com a missão de despertar o Cristo em nós. Por isso, tanta gente fazendo trabalho de reconexão. Por isso que existe Petor, que existe Cryon, existe frequência de brilho, Theta Healing, barra de Access, Reiki, né? Tanta gente, tarô, astrologia, sei lá, metafísica, tanta gente estudando uma forma de transcender essa matéria e de fazer um elo entre a espiritualidade e a materialidade. E a nossa ciência tem um papel importantíssimo nisso, porque os nossos cientistas, quando saíram fora do planeta, né, os astrônomos que foram estudar os céus, precisaram, num determinado ponto, até negar a divindade para comprovar a humanidade e ir buscar. E quando eles saíram, eles viram e falaram assim, deve existir uma inteligência. Não tem como esse mundo ter sido criado sem uma inteligência, sem uma grande arquitetura. Existem leis que regem esse mundo. Então, eu sei que eu sou prolixa, mas eu tento explicar assim, bem detalhadinho, né? Eu não sei se eu confundo ou se eu ajudo, porque eu acho que a gente precisa pensar, sabe? A gente precisa raciocinar nisso. Existe uma inteligência, o resumo é, existe uma inteligência que tem leis precisas que governam tudo. Nós fazemos parte dessa inteligência, nós fomos criados à imagem e semelhança dessa inteligência. E nós estamos nos apropriando nesse caminho de volta da nossa parte coligada a essa inteligência. Então, para que eu possa me apropriar e co-criar a minha vida com sabedoria, eu preciso saber das minhas partes ligadas a essa inteligência, ou seja, as minhas partes de luz, e eu preciso saber das minhas partes que estão separadas dessa inteligência, ou seja, minhas partes de sombra. Minha parte que nega a luz, minha parte que desconhece a luz, minha parte que tem medo da finitude. E aí entra a sua fala e entra a fala da mística, né? Então, até aí ficou claro para vocês? Isso que eu falei agora? Bem devagarzinho. Fica claro, mas, assim, ainda para mim, ainda é um pouco teórico, sabe, Dani? Eu estou falando assim, que para se tornar uma experiência mesmo, eu já sei mais ou menos o caminho, mas já experimentei até, às vezes até sem querer, né? Tive algum tipo de experiência nesse âmbito aí, mas, de qualquer forma, eu acho que o grande desafio, o que eu tenho percebido no meu caso, na minha experiência, que o grande desafio para alcançar isso que você está falando, que é algo muito profundo e verdadeiro, é desapegar dos conceitos, né? Porque, Isso. assim, tem muito conceito que tenta explicar, e é algo assim que não se explica, é algo que é para ser sentido, que é para ser vivido, né? Não é para ser explicado, né? Eni, eu diria que a gente pode conjugar, porque olha só, a gente precisa entender com a razão, porque é isso que nos diferencia do resto. Então, assim, é desapegar dos preconceitos, é se apegar à mente livre de raciocinar, é você aprender que você pode raciocinar e você raciocinar livremente. Pode ser que você faça raciocínios que não te levem a bons lugares, e tudo bem, e você vai experimentar e vai escolher outro caminho. Olha só, você tem a tua mão, né? Tem vários caminhos. Tu escolhe aqui, chegou aqui, deixa eu botar para cá. Você escolheu ir por aqui, aí vem aqui. Aí aqui você viu que não deu certo, aí você volta. Aí você vai por aqui. Aí você vê que não deu certo, aí você volta. Aí você vai por aqui. Aí você vê que tem uma finitude, aí você volta. Mas todo caminho que você faz, você tem um aprendizado. E você volta para a palma da mão de novo. E você está fazendo aí, e está me ocorrendo as sensações que essas escolhas trazem. Por exemplo, quando você falou assim, a gente escolhe esse caminho aqui, eu senti exatamente na hora que você fez isso,
o sentimento de, mas se eu for por esse caminho, eu estou perdendo os outros. Tudo bem, você pode voltar e ir em todos os outros, até você ter experimentado todos os outros. E aí depois você fala assim, o caminho não é para fora, o caminho é para dentro. Aí você vem. Pois é, e aí, Dani, essa sensação de estar perdendo alguma coisa é que traz aflição. Por que a gente acha que está perdendo? Porque a gente está com a visão limitada e separada. Quando a gente se dá conta de que a gente não está... Porque que a mão é só uma mão, que tem vários dedos, mas o caminho para você encontrar a sua totalidade é você caminhar pelo braço e chegar até você por inteiro. Olha só. Quando você fala de sair da separação, seria confiar de que se o outro está experimentando o outro caminho, eu também estou? Cada um está experimentando o caminho que está escolhendo nesse momento. E quando você diz assim, é porque você acha que está separada? Por exemplo, se eu sigo esse caminho aqui, certamente alguém vai estar seguindo o outro. Isso. Mas assim, o que me faz sentir que eu estou perdendo alguma coisa é porque eu estou me sentindo separada dessa outra pessoa. Exatamente, bacana. Tá, então eu agora acho que eu entendi. Então, assim, para eu sair dessa dor da separação, é eu confiar que mesmo que eu esteja fazendo esse caminho e o outro fazendo o outro, todos nós estamos experimentando ao mesmo tempo. Porque, olha só, a alma ela é individual, não é? A alma ela é individual. Mística, tu já vai entrar na conversa, porque senão eu não quero perder esse raciocínio. A alma ela é individual, não é? Mas ela não pertence a espírito? Sim. A gente não veio da totalidade? Se eu experimento como alma individual, tudo que eu sinto, tudo que eu experimentei, não pertence à totalidade? E tudo que o meu semelhante sentiu e experimentou também não pertence à totalidade? Quando eu volto para esse lugar de que eu pertenço à totalidade, de que eu me alinho com essa grade universal, igual que a gente fez hoje aqui, no início, a gente não fez uma meditação, a gente sempre faz, a gente se conecta à grade crística. Se eu vou direto lá naquela fonte, através do meu coração sagrado, através da minha mente sagrada, do meu raciocínio sagrado, do meu coração sagrado, e eu me conecto com essa fonte de luz universal, eu posso sentir todas as sensações e todos os sentimentos, sejam bons ou ruins, que todos os meus semelhantes estão sentindo. Só que eu evito fazer isso, primeiro, porque eu desconheço que eu posso. Segundo, porque eu preciso pagar o preço de ser autorresponsável. Isso tem a ver com maturidade. Não dá para fazer isso com a nossa parte infantil, a gente tem que fazer isso com a nossa parte adulta. Contemplou? Sim. Pisca, fala aí, querido. Tu tá sem... Teu microfone tá desligado. Ok, então seria uma questão assim, ó, da gente não desistir, apesar dos vários caminhos que a gente busca, a gente não desistir. Nunca desistir, nunca! A vida primeiro lugar, dá a mão pra gente. Não, desistir da vida não, mas tipo, não desistir da busca. Isso. E todas as buscas que a gente faz são crescimentos, e que com essas buscas, elas são infinitas, e eu entendi assim, ó, a gente chega lá, plenamente não se sabe quando, mas com certeza é o não desistir, independentemente dos caminhos. Esse caminho que eu segui não deu certo, mas alguma coisa eu absorvi nela, alguma questão eu fiz um crescimento. Voltar, é isso? É isso. Não tem tempo para espiritualidade, tempo e espaço é dentro desse planeta. Aí a gente fala assim, tô velha. Tenho alunos, não é o seu caso, mas tem aluno que fala, tenho 70 anos, não vou, o que eu estou fazendo aqui? Está absorvendo tua alma, está aprendendo e você está trazendo informação para essa sopa. Tua alma individual pertence a espírito, e quando você entrega a sua alma a espírito, e é esse que é o ponto de conjugação, você ocupa o teu lugar e você percebe que você pertence a espírito. E se a gente for olhar lá atrás, não tem a ver com religião, isso que eu vou te falar, gente, mas abram a mente. Você vê até Jesus, o Cristo,
ele não batizou pelas mãos de João Batista. Ele quis o batismo e era comunhão da alma, era um renascimento em vida. E isso não tem a ver com a religião, tem a ver com o religare pessoal, quando a gente se conecta, que é o que a Vânia estava falando hoje no início, a oração. Mas é fazer a oração certa. A gente, quando, nesse caminho que eu ensino da busca do autoconhecimento, um dos pilares do nosso trabalho, no Bora Ser Feliz Todo Dia, é ocupar o seu lugar e fazer a prece certa, a oração certa, ter humildade de saber que você é um grão de areia, mas também ter a humildade da divindade, de que se eu me conecto, se eu ocupo o meu lugar, e eu me conecto à verdadeira espiritualidade, eu e Deus somos um. E se eu estou alinhada ao desejo do meu coração, esse desejo do meu coração ele vai se manifestar da melhor maneira possível. Então, não tem caminho errado. Ah, mas tu errou, tu bateu, tu roubou, tu matou, tu se arrependeu, agora tu voltou para Deus. Não, aquela pessoa que fez isso, aquele eu, era um eu muito inconsciente. Eu, graças a Deus, nessa vida ainda não fiz isso, não, porque, assim, eu já nasci com um outro tipo de consciência. Mas aquelas pessoas que fazem, né, que entram na religião para ser salvas, tem um limite ali. Qual é o limite, qual é a diferença do que a gente prega aqui para esse limite da religião? Você vai precisar conjugar causa e efeito. Tudo a gente vai ter que pagar o preço, sabe? Se eu tirei a vida de alguém, se eu matei alguém, se eu roubei alguém, se eu usurpei de alguém, eu vou ter que pagar o preço por ter feito isso. Existem leis humanas, existem tudo. Mas eu posso me arrepender do fundo do meu coração. Então, tudo tem jeito, até aquela pessoa que está linkada ao maior mal, nessa existência, se ela entra no coração dela e sente a dor, se ela se sente fazendo parte do todo, sente a dor que ela causou ao outro, ela aceita pagar o preço de fazer o caminho de volta. Estou falando do extremo, tá, gente? Agora, a gente, nas nossas transgressões do dia a dia, se a gente comete um ato que não é um ato adequado e a gente fala assim, nossa, o que eu fiz foi errado, então agora eu vou pagar o preço de fazer esse caminho de volta. Então, a gente acessa esse ponto de abundância. Foi complexo isso que eu falei, né? Eu juntei um assunto com o outro. Mas, assim, eu confio que a gente está trabalhando no racional, linkado ao nosso pensamento com a divindade e com o nosso sentimento. Foi essa a minha intenção aqui hoje. Pode ser que no primeiro momento fique complicado, mas eu quero que vocês... Isso, que bom que você conseguiu entender. Mas quem não entender, tudo bem perguntar, tá bom, gente? Renata que voltou aí, a gente está falando de compromisso, causa e efeito, de quando a gente se compromete, quando a gente não se compromete. Ô, Dani, Fala. isso tudo, tá me ouvindo? Tá, né? Perfeitamente. Isso tudo remete para a grande fuga da autorresponsabilidade. A própria religião é isso, né? A religião em si se tornou um lugar onde a gente pode jogar tudo para Jesus, para Deus, para o pastor cuidar, para alguém, né? O padre vai perdoar. Ou seja, eu jogo tudo que é minha responsabilidade para os outros, e aí eu posso continuar a viver na esperança de que as coisas aconteçam sem que eu precise fazer algo na minha própria vida, né? Então, quando você estava falando aí das consequências dos atos, que são... A gente soa como sendo assim, você vai ser punido, tá? Se prepara. Não é punição. Aí a gente vai falar, eu vou seguir aqui no texto, porque não é punição, é autorresponsabilização. Deixa de ser punição quando eu vejo que, assim, ó, se eu esquecer a comida no fogo e ela queimar, foi punição? Não é punição, gente. O fogo queima. Eu tenho autorresponsabilidade. Eu não posso deixar a panela ligada lá e esquecer a comida. Eu tenho que cuidar. Então, isso, irresponsabilidade, assim. Agora,
Quem é que tem responsabilidade? A nossa parte adulta. Criança não tem limite. E aí tem a ver com o que a Eni estava falando lá na frente. A gente precisa aprender a cultivar os nossos limites. Dar limite para a gente faz parte do processo de autorresponsabilidade. Como tudo na vida. Então, tudo na vida tem consequência. Falar de compromisso é falar de causa e efeito, é falar de consequência, é falar de autorresponsabilidade. A gente já estudou aqui autorresponsabilidade. Né? A gente só está aprofundando na nossa discussão e a gente está falando dessa nossa parte, quando a gente fala da intenção negativa, essa parte nossa separada da espiritualidade, que está longe da luz, ela está defendida e ela desconhece a luz. Então, ela ataca para se defender. Então, assim, como é que a gente trabalha com a nossa... Primeiro, a gente precisa saber que a gente vive num plano de dualidade. Eu tenho luz e eu tenho sombra. Eu sou afastada da minha divindade. Você precisa trazer para a consciência isso. Depois eu preciso trabalhar nisso, trabalhar na minha parte de luz, ancorando cada vez mais, mas eu só consigo acessar a minha parte de luz se eu venho aqui investigar as minhas sombras. Se eu não consigo admitir que eu tenho defesa, que eu tenho sombra, eu não vou conseguir acessar mais e mais da minha luz divina. Então, todo o processo para me tornar uno com Deus passa por primeiro eu me ver humano e separado. Porque senão eu atribuo responsabilidade àquilo que ele estava falando, uma figura de autoridade fora, seja um pastor, um padre, um governante, um presidente da República, um prefeito, ou o próprio Deus, ou o próprio Jesus o Cristo. Ah, porque Jesus veio na cruz e morreu por mim, ele vai me livrar de todos os pecados. Jesus veio na cruz, morreu por nós, e ele ensinou o caminho que a gente precisa fazer. Mas não adianta você aceitar Jesus e dizer para ele, Senhor, eu te amo de todo o coração, e não ser como ele. Então, a mensagem dele é, seja como ele. Faça da tua vida um lugar de aprendizado, de humanidade. Esse é o link do processo de autorreconhecimento. Agora, dá trabalho? Muito. Enfrenta um monte de dificuldades? Sim. Mas se a gente fizer isso individualmente, dentro de um grupo, de um coletivo, um ajudando o outro, fica mais fácil. Por isso que o objetivo do trabalho do autorreconhecimento é ser feito em grupo. Certo? Então, vamos seguir. Eu não vou, acho que a gente não vai conseguir fazer todo o processo hoje. A gente vai fazer metade hoje, metade semana que vem, tá, gente? Porque a gente está indo bem devagarzinho. E esse assunto é muito profundo. Então, assim, ó, a desconexão entre causa e efeito, no que tange ao compromisso, cria a necessidade de procurar um ajuste de forma incorreta. E como é que é esse ajuste de forma incorreta que a gente faz? Todas as vezes que há falta de compromisso, a intencionalidade negativa está presente. É igual um bumerangue, causa e efeito, certo? Então, essa intenção negativa, Mística, que eu te falei que a gente ia trabalhar nela um pouco mais, né? É a parte da nossa personalidade que rejeita a mudança. E ela está separada e ela quer continuar separada. Por quê? Porque ela tem medo da finitude da vida. Porque ela acredita que é só isso. É aquela parte nossa que acha que a vida é comer, beber e dormir. Se eu morrer, acabou. Então, eu tenho que viver na intensidade de tudo hoje. Quando a gente volta para a verdadeira sensação de ser e fazer parte de tudo, quando a gente reconhece que existe uma inteligência maior, um grande arquiteto, que existem leis universais, a gente vai fazendo isso devagarzinho, né? Sabe aquela nossa parte que diz assim, eu não quero dar o melhor de mim, eu não quero dar o melhor dos meus sentimentos, ou os meus esforços, a minha atenção. Eu não quero dar a minha honestidade, ou o que quer que seja. Eu faço porque é o que esperam de mim. Dentro da religião tem muito isso, né? Ou porque eu quero um resultado sem pagar o preço total, ou por algum motivo que não ele mesmo. Por exemplo, você tem que ser bom e dar dízimo, dar caridade, porque assim você vai receber de volta. Então, eu conheço muita gente boa que oferta caridade, que divide o seu dinheiro, porque tem que dar para receber.
não dá de todo o coração. E as pessoas, quando eu falo sobre isso, as pessoas não conseguem entender. Dani, você tem que dar, porque se eu der, eu vou receber. Se eu não der, eu não vou receber. Você não tem que dar para receber. Você tem que dar porque te abunda e porque te dá alegria dar. Percebe a diferença? Eu quero te ouvir, eu acho muito legal isso. Fala, querida. Sabe que essa questão do dar, a grande maioria pensa que o dar é somente o dinheiro, o dízimo, a esmola, mas o dar, às vezes, é estender uma mão para uma pessoa que atravessa a rua, um sorriso, aquela senhorinha que vem do supermercado acompanhar até a porta do prédio. O dar tem milhares de formas e as pessoas se apegam ao dinheiro. Às vezes, tu hospedar alguém na tua casa que vem do interior, que não tem onde ficar, que tem que ir ao médico, isso tudo é um dar. E as pessoas são induzidas, tu falaste em religião, só vamos pegar independentemente de religião, aquelas coisas, não, tem que dar dinheiro. Ora, eu posso estar numa porta da igreja ajudando as senhorinhas ou senhores a entrar na igreja, eu estou dando uma parte de mim. Né? Então, assim, o problema é que nós somos muito induzidos a só dinheiro, né? Essa que é a questão. E a caridade, né? A caridade não é dar o que vai te faltar, não. Por exemplo, tu não pode tirar de ti, passar fome para dar, ou tirar o seu excesso e dar. Você tem que se prover, você tem que ter alegria, você tem que comer bem, se vestir. Não precisa vestir roupa de máscara, não precisa comprar uma bolsa, igual aqui no Rio de Janeiro tem um shopping que tem bolsa que custa 20 mil reais, tem chinelo de dedo que custa mais de R$1.000. Não preciso disso, gente. Eu preciso de um chinelo que calce meu pé, que me tampe da chuva, uma roupa que me tampe. E que seja bonita, que eu gosto, beleza, se eu tenho condições, eu posso comprar uma coisinha melhor, né? Mas que me sinta confortável, que me dê alegria, sem precisar usurpar, né? Então, assim, é bom senso e canja de galinha não faz mal a ninguém. Bem isso, a questão do bom senso e também a gente trabalhar muito essa questão do dar, do se doar, não necessariamente dinheiro. Como tu falaste, muita gente passa necessidade porque tem a obrigação, porque se não fizer, ela é castigada. Não, Deus não castiga ninguém, né? Nós é que nós que nos castigamos em detrimento da indução e de cultura errada induzida a nós. E nós somos vítimas, às vezes, porque a gente não consegue se libertar disso também. É dar no nosso trabalho. Se você escolher a profissão de advogada, seja uma boa advogada, seja íntegra, estude de verdade e ofereça o melhor para os teus clientes. Cobre por isso, mas se dê integralmente ao que você está fazendo naquele momento. Se tu escolheu a profissão de ser pintora, bote a tua alma naquela pintura que tu está fazendo. Se tu escolheu a profissão de ser cozinheira, bote a tua alma naquela comida que tu está fazendo. Dê de si naquele doce gostoso. Estava vendo aquela coisa, lembrei da Vânia, naqueles negócios bonitos que ela me mandou. Quando você bota amor ali, que as pessoas comem aquilo, as pessoas se deliciam com aquilo, aquilo faz um bem enorme para a alma. Então, dar para a vida é dar o melhor, o que você tem, a todo momento, sem restrição. Só que a gente não consegue fazer isso 100%. Por quê? Porque a gente vive no mundo da dualidade, porque a gente tem medo, porque a gente tem sombra, e tá tudo bem, gente. Só a gente se dá conta de que nesse lugar aqui eu não tô dando, porque eu tenho medo, eu já vou saber que ali eu não vou receber. Então, eu vou aceitar que naquele momento eu não posso dar, então eu vou aceitar que então o universo não vai me dar e eu não vou receber. Se eu trago isso para a consciência, 50% dos meus problemas estão resolvidos. Ficou claro isso? Não é querer, é aquela pessoa assim, Dan, tu tem que saber o teu lugar, você não pode sair daqui, desse lugar que você vive, de um núcleo de roça, de família que tem, né, dificuldade de estudar e virar milionário ou ganhar, não sei o quê. Não, tem um caminho para você atravessar. Mas o caminho, se você for feito com dignidade, se eu falar assim, o universo é abundante, é fonte de
toda benignidade existe para todo mundo igual. Cada um, ninguém vai pegar o que é meu. Mas aí eu preciso vencer a quem? A mim mesma. Então é isso que eu estava até falando com meu filho ontem. Eu falei, Catinho, não se compare aos coleguinhas da turma. Ah, mamãe, porque eu tirei 6,2 em português, mas eu já falei para o meu pai que a maior nota da aula, até a menina, falou o nome da menina, ela só tinha nota boa, ela foi 6,8. Então, eu não fui dentre os piores, eu fui dentre os melhores. Na minha turma tiveram gente que tirou 2 e 3. Eu falei, meu filho, não te compara nem com o que foi o número 1, nem com o que foi o número último. Te compara com você com relação a esse semestre, esse bimestre, o bimestre passado, você foi melhor ou pior? Fui pior. Eu falei, então, só isso? Tu tem que vencer a você mesmo. Então, a vida, né? E a gente ensina isso para desde pequeno. Né? Por mais prova que a gente vai fazer, concurso, seja o que for na vida, eu não tenho que vencer ao outro, eu preciso vencer as minhas partes que estão na sombra e na negatividade. Então, é esse o trabalho de autorreconhecimento que a gente faz. Que a gente possa acolher quem a gente é aqui e agora, mesmo com a sombra. Mesmo e encontrar nossa intenção negativa, não é levar o chicote e falar assim, eu vou me machucar porque eu tenho isso. Não, eu tenho isso porque eu sou humana, porque eu me separei da divindade. Mas eu vou acolher essa minha parte que está na sombra, que está na negatividade, e vou dizer para ela assim, ó, não tem necessidade de ter medo. Mas é difícil, não é fácil não, gente. É simples, mas é difícil. Viu? Então, vamos adiante aqui. Essas nossas partes, reconhecer assim, ó, que eu não quero dar... eu não sou honesta, eu faço porque eu tenho que fazer, eu não quero pagar o preço. Isso, quando eu faço esse reconhecimento, eu dou um salto quântico na minha vida. Trazer essas informações para a minha consciência, admitir como eu me sinto, é a chave para compreender conexões indispensáveis na minha vida. É onde eu vou conectar aquilo que eu quero ter e não consigo nunca. E aí eu vou falar assim, poxa, eu quero tanto isso, um trabalho, um emprego, um dinheiro, uma casa, um relacionamento, um namorado ou uma namorada, um filho. Eu quero tanto isso e não consigo. Volta para ti. Se tu quer muito, tu não consegue, tem uma intenção negativa aí que tu ainda não identificou. Tem um não seu. Então, é imprescindível correlacionar causa e efeito. Só assim, admitindo a sua intenção negativa, você vai fazer um movimento. Mas, Dani, como é que eu começo a ver essa intenção aqui? Tá vendo? Atrás aqui, eu estou sentadinha aqui. Como é que eu encontro essa parte de mim que está me fazendo mal? Que está na minha inconsciência. Como que eu encontro isso? Através do autorreconhecimento. Onde na sua vida existe sofrimento, também existe intenção negativa. É isso que eu queria que vocês abrissem a mente para ver, né? E está lá no seu inconsciente. Não está na nossa consciência, porque a gente não sabe, a gente só vê, a gente só quer ver aquela parte que a gente é boazinha, aquela parte que a gente é bonitinha, aquela parte que a gente é bacaninha. Investigue o que te torna infeliz. Pega o teu caderninho aí e faz uma lista de hoje até semana que vem para a gente trabalhar. O que te torna infeliz? Do que você sofre? Pega o teu caderninho e anota. Qual é a sua intencionalidade a esse respeito? Você sofre de angústia, de ansiedade, de medo, de dor, de fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Isso é bem específico, né? Não é assim, genericamente falando. Eu sofro de ansiedade. Não, tem uma situação específica que me causa ansiedade. Olha só, perfeito, isso que você, a sua intervenção. Porque, olha só, não dá para eu trabalhar... Se eu trabalhar de uma maneira genérica, eu vou ter resultado genérico. Se você escolher uma situação por vez para você trabalhar e você investigar, você vai atuar naquela situação específica. E quando você resolve aquela situação, você passa para outra, porque a gente sempre vai ter situação. Perfeito? E aí a ideia é, o trabalho é buscar, é descobrir qual a intenção negativa que está por trás desse sofrimento, porque existe uma intenção negativa. Isso. Né?
Mas, às vezes, a gente não acessa de primeira, não. A gente tem dificuldade de acessar. E tudo bem, a gente tem que usar umas ferramentas certas, tá? Tem que usar aquela ferramenta de investigar a sua psique. O revelar é muito importante aí. Você trabalhar a escrita direcionada, tá? É muito importante eu estou trabalhando especificamente a questão do limite, que é algo que me traz sofrimento. Perfeito. A ausência de limite, ou não saber onde é o meu limite. Eu não sei nem o meu, quanto mais o dos outros, né? Então, assim, já viu que eu não respeito dos outros como consequência de nem conhecer o meu. Não tem como você investigar o dos outros, você pode investigar o seu. Então, você pode usar as 3 ferramentas, tá? A primeira é você fazer essa escrita direcionada. As três ao mesmo tempo, né? Você tira 5 minutos por dia para você fazer escrita direcionada sobre qualquer coisa. E, numa determinada fase, você vai encontrar... Põe a intenção de trabalhar no foco do limite, tá? Mas não se prenda. A segunda ferramenta é você se colocar no seu lugar e falar assim, olha, sozinho eu não consigo, pede ajuda à espiritualidade. Eu quero encontrar a resposta para essa minha questão dos meus limites, mas eu não sei nem por onde começar. Seja honesta, às vezes a gente nem sabe por onde começar. Eu não sei qual caminho tomar. Eu sei que todos os caminhos vão me trazer uma experiência, mas eu me abro para vivenciar na sequência, eu me abro para vivenciar. O melhor caminho nesse momento é aquele que vai me trazer mais ganho hoje, entendeu? E aí, a terceira ferramenta é você respirar no lugar e você ver, assim, se abrir, se esvaziar para essa resposta chegar. E você começar a praticar a presença. É começar a ler os sinais. Porque vai acontecer uma coisa, nem que seja uma gatinha parindo um gato na tua porta, e aquilo tem uma mensagem enorme. É para você, lógico que é para você. Se fosse para minha vizinha, tinha parido na porta da minha vizinha. Então, assim, a vida dá sinais. Quando a gente se abre para ela, ela acontece, né? Só que a gente precisa investigar dentro da gente. Começa com essas perguntinhas aqui, ó. Investiga o que te torna infeliz, escolhe a situação. Do que você sofre? Qual é a sua intenção a esse respeito? O que vem na tua mente quando você pensa? Qual é a sua intenção a esse respeito? Encontre dentro de você a voz que diz: não, eu não quero me dar o amor, eu não quero me dar a vida, eu não quero me dar o sexo oposto ao relacionamento, eu não quero dar o que eu tenho de melhor. Essa frase é para quem está trabalhando relacionamento. Aí vamos numa outra frase. Não, eu não quero ser capaz de tomar conta de mim mesmo, porque se eu o fizer, eu vou sair do gancho dos meus pais. Ou pode ser que esperem de mim algo que eu não quero dar. Essa frase aqui de baixo é para aquela pessoa que está trabalhando a vida material, dinheiro. Porque, olha só, a gente tem vícios. Às vezes, os nossos pais nem estão vivos, já até faleceram, coitados. Mas a gente ainda está no gancho dos nossos pais, porque a gente está naquilo que a gente não recebeu. Então, meu pai não me deu. A minha mãe não me deu. Então, eu vou ficar aqui parada, reclamando, porque eles não me deram. Então, se a vida não me deu, eu vou ficar, ó. Se a vida não me deu, eu vou ficar sofrendo. Porque, ó, então, onde que eles estiverem, eles vão sofrer, porque eles não me deram. E a pessoa não cresce, não se dá conta de que você já é adulta, você pode fazer por você. Entende? O que você não recebeu, você não recebeu. O passado ficou lá atrás. Esse é o nosso terceiro pilar, né? A presença, o aqui e agora. Quais são os recursos que você tem? O adulto busca ajuda, o adulto admite a situação que está vivendo. Olha, vamos supor que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho nada, eu não tenho nem saúde. Eu estou doente numa cama e eu não tenho nem por onde começar. Eu vou respirar, voltar para mim e falar assim, eu quero ajuda. Então, eu vou procurar o serviço público de saúde e não vou reclamar do serviço público de saúde que é ruim. Porque se eu reclamar do serviço público de saúde que é ruim, eu não estou buscando ajuda, eu estou alimentando a minha negatividade. Então, assim, eu só vou concluir o raciocínio e deixa tu falar. Quando eu
estou numa situação muito difícil, eu preciso me conscientizar de que sozinha eu não saio dali. Eu preciso buscar ajuda. E eu vou buscar ajuda. Se eu estiver muito mal, eu às vezes nem sei que eu preciso de ajuda. E aí existem as instituições que vêm nos resgatar, que vêm nos ajudar. Do mesmo jeito que ajuda os bichinhos que não têm família, que ajuda as crianças que não têm família, ajuda a gente também. Então, assim, eu me abrir, né? Ter como adulta, se eu tenho autorresponsabilidade, se eu tenho consciência e eu estou bem na minha vida hoje, é minha responsabilidade ajudar os menos favorecidos. Então, por isso que existem governos, por isso que existem ONGs, por isso que a gente oferta coisas para quem não tem nada, porque a gente vai lá e restitui a dignidade dessa pessoa para que essa pessoa possa começar a se autocuidar e buscar ajuda. Entendeu? E assim eu posso fazer comigo. Se eu não estou nesse nível tão baixo de dignidade, se eu estou mal e eu ainda tenho condições de buscar ajuda, eu sou adulta, eu vou lá e busco ajuda. Não sei se isso ficou claro para vocês. Fala, querida. Fala, Mística. Tu sabe que me deu aquela questão assim, ó, de reconhecer a situação e não buscar ajuda. Na verdade, a parte infantil é que ela bate ali, não vai, não vai, não vai, não vai e não vai. É não isso, vai. né? E é assim que é o pensamento de alguns suicidas. Não estou falando de todos, não, tá? Sim. Mas alguns suicidas preferem se matar para o outro sofrer. É uma parte muito machucada, é uma parte muito ferida. Eu vou tirar a minha vida porque eu não dou conta de enfrentar essa situação e às vezes eu quero que fulano sofra. Aqui perto teve um rapaz, gente, um lugar bom, a gente mora num lugar bom, a gente não mora num lugar ruim. A esposa se separou, um casal jovem, lindo, uma mulher linda, ali no Rio do Ouro, com 2 filhas lindas. Ele matou a mulher porque ele não queria se separar e depois se jogou da ponte de Niterói. Achei uma coisa muito ruim isso. Aliás, eu tinha que tirar isso, nem vou tirar isso aqui. Então, assim, eu não devia nem ter gravado isso. Peço desculpa a você que está aí ouvindo. Mas é a realidade. As pessoas chegam nesse ponto de adoecimento. Como que a gente pode se comprometer? A vida sempre em primeiro lugar, gente. Eu não falei nome de ninguém, graças a Deus. Então, a vida sempre em primeiro lugar. E quando uma pessoa comete um ato desse, é muito desespero, é muito afastamento do seu núcleo interior divino, é muito afastamento do seu núcleo interior autorresponsável. Aí ficaram 2 crianças aí, sem pai, sem mãe. Olha que dor. Entende? É muito difícil isso. Tu quer continuar? Na verdade, seria um egoísmo extremo, né? Exatamente. Eu resolvo a minha situação, eu não enfrento, eu resolvo e causo sofrimento. Mas é muita dor. Imagine o quanto essa pessoa não precisa de ajuda. E Na verdade, ele não consegue ajudar nem a criança interior dele, quanto mais os filhos, que são 2 crianças. Pois é, mas agora já passou. Agora, então, cabe a nós, a sociedade, o governo, a família, ajudar essas meninas a elaborarem isso, essa alma, e trazer amor para o coração. E se essas meninas ficarem chorando pitanga o resto da vida do que o pai fez, elas não vão dar em nada. Mas se elas conseguirem um campo de ajuda e se abrir para esse lugar de falar assim, mandar amor para esse pai, mandar amor para essa mãe, aceitar essa situação que aconteceu e fazer da vida delas algo melhor, elas mudam esse padrão, elas crescem. Pronto, Dani, eu quero pegar a história dessas meninas e trazer a minha agora. Vamos lá. A minha mãe não me deu limite, os meus pais não me deram limite, né? Eu não tive essa experiência, né? E eu passei a vida inteira vivendo, emburrada, parada, literalmente parada, vivendo uma vida de forma inconsequente por não querer assumir a responsabilidade de buscar esses limites, aprender e buscar ajuda, né, para resolver essa questão, essa falta, né? É isso que faltou. E aí,
eu não tinha consciência da questão, muito menos de que era minha responsabilidade resolver. Eu não tinha consciência disso. Hoje eu tenho consciência de que existiu isso, realmente esse incidente, digamos assim, né, comparando com a história dessas meninas, né, de que ficou me faltando isso, né? E eu tive muitas consequências negativas na minha vida, eu tenho quase 60 anos, né, em função de não ter esse atributo, né? Saber onde é o limite, não sei de nada disso, né? Estou aprendendo agora. E aí, nem de doar limite de nada, né? Principalmente essa coisa de autorrespeito. Aí, o que acontece? Hoje, eu sabendo disso, eu assumo a responsabilidade. Mas, quando você estava falando, eu percebi em mim ainda esse prazer em ficar parada nisso, como se estivesse esperando que alguém fosse responsabilizado por eu não ter tido isso, por ter me faltado isso. Olha, eu estou com quase 60 anos, eu já tenho alguma consciência da questão. E ainda assim eu me vi aqui. Pois é, você nunca te ensinaram, né? E agora? Como que você vai aprender? Onde é que começa isso? E agora? E agora? E assim, eu fico olhando para as pessoas, eu tenho olhado muito para as pessoas e fico pensando assim, será que essa pessoa aprendeu? Será que quantos por cento da humanidade é assim como eu, que não teve nenhum? 90%, 99,9%. Deixa eu falar uma coisa, um gancho que você trouxe aí. Deixa eu falar uma coisinha aí para a gente complementar aqui, Mística, quando eu preciso falar aqui. A vida acontece em espiral. A gente vive espirais. Inclusive, o aprendizado e o autoconhecimento, ele acontece em espiral. Por isso que o Bora Ser Feliz Todo Dia, ele tem ciclos, né? Até os ciclos das ferramentas, né? A gente passa por espirais. Então, olha só, você viveu a vida toda como que você podia viver. Você trouxe uma parte negativa, mas eu conheço a parte positiva. Então, vamos trazer para a balança um bom exemplo. Assim, você diz que não teve limite, que um monte de coisa. Você está falando do emocional, ok? Mas você teve uma sacação do material que te trouxe muita vida. Então, você criou um mecanismo de defesa que te deixou viva. Certo? Eu estou falando de você, mas cada um bota na sua vida. O que te deixou viva hoje? Quais foram os ganhos? Vocês que estão aí em casa, pensem aí, vocês que estão vendo essa situação que a gente está trabalhando aqui. Isso que é bom trabalhar em grupo. Essa pessoa aqui falou que não teve limite nenhum, que viveu a vida sem limite, que criou sofrimento e sofreu a vida toda. Só que num ponto, como eu conheço a história dela, eu sei que esse ponto é o ponto do emocional. E eu sei que no material ela foi uma pessoa muito próspera a vida inteira, muito trabalhadeira, ganhou muito dinheiro, se sustenta, não depende de ninguém. Foi uma defesa, mas foi uma defesa que salvou a tua vida. E chegou num ponto que hoje você tem conforto material e você pode buscar ajuda, já faz um tempo, já fazem 4, 5 anos, não sei quantos anos que você está aí nessa busca do autoconhecimento, e se deu conta de que assim, não, tem alguma coisa errada, eu estou sofrendo aqui. Não adianta ter aqui material, eu preciso crescer emocional. E não tem crescimento espiritual sem crescimento emocional. Então, você pegou aqueles recursos que te deixaram viva do crescimento material e você está usando, investindo para que você tenha crescimento emocional em espirais. E você já teve vários momentos onde você se sentiu uma com Deus, eu sei disso. E nessas espirais, todas as vezes que você reconhece uma parte, aquilo se apropria e não volta mais. Agora você já está conseguindo ver até nas outras pessoas. Você já consegue ver em você e você já consegue ver nos outros. Olha o quanto você já cresceu emocionalmente nesses últimos 5 anos que você tem trabalhado a sua parte emocional. Não é do dia para a noite. Sabe? Enquanto a gente viver nesse plano, a gente vai viver na dualidade e a gente vai circulando nas nossas dificuldades em espiral.
E quando a gente passa naquele ponto novamente, a gente percebe, e aí eu já cresci, aí eu não estou sofrendo, não. Aí eu já posso ajudar o meu amigo, eu já posso ajudar o meu vizinho, eu já posso me doar. Então, por que eu me tornei facilitadora de autoconhecimento? Por que eu acompanho pessoas para o autoconhecimento, para o autodesenvolvimento? Porque eu já fiz esse processo e continuo fazendo comigo. Por que eu ajudo as pessoas a se curarem? Porque eu tenho me curado nos últimos 25 anos. Eu só dou para o outro aquilo que eu posso dar para mim. E esse é um processo de aprendizado. Eu não entrei nesse caminho porque eu era linda e maravilhosa e perfeita. Eu ainda não sou linda e maravilhosa e perfeita. Eu entrei nesse caminho porque eu sofria muito. E eu já compartilhei com vocês isso. Já tive depressão, já tive vontade de me morrer. Não, nunca de me matar, mas de me morrer. Entende? Então, assim, quando eu fui aprendendo e chegando perto do núcleo, quando a gente está chegando perto do núcleo da intenção negativa, a gente vai vindo uma depressão, uma vontade de sair correndo. E aí é o momento que eu tenho que ser mais forte, porque quando eu estou chegando mais perto da minha luz, a minha sombra me ataca com mais força. A minha intenção negativa vem com mais força. Porque o prazer nessa vida, todo mundo que vive precisa sentir prazer. Se o prazer ele não é positivo, ele é um prazer negativo. Então, assim, quantas pessoas, eu já falei isso com vocês, tem gente que se alimenta do prazer da negatividade, foi isso que tu falou aí agora. Ai, eu vou ficar aqui não me deram? Ai, e quanto prazer tem você dizer que teu pai não te deu, tua mãe não te deu, a vida não te deu? Esse é o prazer da nossa narrativa de ser vítima, é o prazer da narrativa de viver na falta. A gente tem muito prazer de viver na falta dessa narrativa. Como que eu transformo esse prazer negativo em prazer positivo? Crescendo, adultecendo, colocando na balança. Então, isso é um processo. Acho que eu respondi você, não foi? Agora vai, Mística, fala. Pois então, né? A Eni viveu sem limites, né? E eu, tipo assim, eu me impus o autolimite. Tipo, não que meus pais tenham me imposto, mas a vida me impôs. Como eu saí de casa com 11 anos, eu observando, tipo, eu me limitei muito em tudo. Aquela questão assim, ó, eu não posso fazer isso porque se fizer errado eu crio vergonha. Eu não posso sair dançar porque se meus pais sabem, tudo eu criei a questão do sentir. Eu não sei se é um sentimento. Tem a Vânia tá ligada, tá com um ruído. Tá. Obrigada, querida. Tá. Aquela questão assim, ó, tudo do alto limite. Então, tipo assim, ó, para sair desse alto limite que eu me impus, até eu perceber, reconhecer, meu Deus, como acabo me ceifando de muitas coisas por esse alto limite. Aí eu fico imaginando como é viver sem limite que os pais não impôs. Deve ser até tem o seu lado bom também, né? Deixa eu te falar uma coisa, porque Sim. a tua história é muito linda também. Mas se tu observar, é a mesma coisa que eu vou falar para ela. Ela também tinha muitos. Ela diz que não teve limite numa parte. O que eu convidei para ela foi que ela olhasse o outro limite. E agora tu me trouxe um contraponto. Ela está olhando para onde ela não tem limite. E você está olhando para onde você tem limite. Mas ambas são polaridades. Se tu olhar na tua vida, essa tua parte que tu sentiu limitada a vida toda, veja o contraponto da onde tu não tem limite. Se tu buscar na tua vida, tu vai encontrar lugares onde você não tem limite nenhum. Na tua vida mesmo, pessoal. Dani, só uma contribuição. Assim, o que você está falando está fazendo muito sentido para mim, porque, na verdade, o limite, a falta de limite ou o excesso de limite não é o problema. O quanto isso me incomoda é que é o problema. O quanto isso me faz mal é que é o problema. Entende? Então, assim, pode ser que tenha gente que viva com isso que eu tenho e não se incomode. Pois então, na verdade, o que eu volto para aquilo que você falou lá atrás, o que te faz sofrer? Então, assim,
O limite, ele se torna uma questão para que eu trabalhe, a falta de limite é uma questão para que eu trabalhe, porque isso me faz sofrer. Porque eu olho para isso como algo que me traz consequências negativas. Mas não quer dizer necessariamente que é ruim. Tem gente que adoraria ser como eu, porque eu enfiei o pé no acelerador e fui ganhar dinheiro. Isso. Então, tem gente que diz, eu queria ser assim. Isso, é por isso que eu estou falando, eu conheço um pouquinho da história das duas, vocês não se conhecem muito, mas as duas, a história das duas é muito parecida. A outra também enfiou o pé no acelerador e foi ganhar dinheiro. Então, nesse lugar, ela não teve limite também, não. Ela foi igual você, igual o trator. Trabalhou, ganhou dinheiro. Não, e eu, por outro lado, fui para uma igreja onde eu não pude escolher nem a cor, não escolhia nem a cor da minha casa. Ou seja, eu busquei um lugar onde dissesse assim, você aqui tem limites. Talvez até para cair na ilusão de que eu tinha um equilíbrio na vida, não sei. Perfeito. Então, isso que você está falando é muito perfeito. Aqui a gente, eu estou vendo, inclusive, assim, que eu não sou uma pessoa que não tem um limite em nada. Pelo contrário, eu vivi debaixo de restrições absurdas que eu mesma busquei para, de repente, ter uma sensação de que a minha vida não estava descontrolada. Não era um entende? Até para fazer um certo conforto, né? Para viver num conforto que dizer, não, aqui eu tenho limite, ó. Eu só faço o que o pastor mandar, né? Então, assim, é interessante, né? Tudo aqui é tudo dentro da gente, né? Como a gente a nossa percepção e como a gente sente que faz a diferença, né? É isso aí, pode falar, a gente está batendo papo, isso é bom demais. É bem interessante essas análises, esse trabalho em grupo, porque ela teve o limite, ela teve que ir numa igreja para daqui a pouco ter um limite. E eu sou católica apostólica romana, então, tipo assim, chega um ponto que diz assim para a igreja, não, eu não preciso ser assim. Eu posso viver minha vida, né? Então, é aquela coisa bem interessante, assim, das duas dualidades, o falta e o autoimposição do limite, né? Então, tipo assim, aquela questão realmente, como a gente, na verdade, esses dois extremos, a gente foge e vai trabalhar e ganhar dinheiro, que também é bom, né? Que pelo menos se eu quero comprar um sapato de 500 pila, eu tenho dinheiro. Isso, entendeu? Então, essa parte também é uma compensação, né? Mas tudo bem, já que eu me autoimpus o limite, eu reconheço isso. Que ao menos eu tenho dinheiro para viver, para não depender dos outros. Sabe? Mas olha, todo o teu dinheiro do mundo, se quando a gente fica idoso, quando a gente precisa de um cuidador, você cai num hospital... Não, gente, eu tenho... Não. Aí você vê, não adianta você ter dinheiro se o profissional que te cuida não tem amor para te dar. Então, claro. É muito interessante a gente prestar atenção nisso. E se tu traz isso para a tua consciência, tu vai plasmar uma pessoa que vai cuidar de você com amor. Sim, não porque o que eu já cuido... Não, com certeza, essa questão do cuidar, do ajudar, meu Deus, aí que tu te dá conta, às vezes, de assim, puxa vida, mas eu tô sempre me doendo, meu Deus, mas é uma coisa muito boa, eu acho coisa maravilhosa, porque a gente, quando a gente se doa, aquela sem intenção, ela retorna, às vezes, que tu nem imagina. Eu vou colocar um relato bem, bem rapidinho aqui. Em 98, fui em busca dos meus antepassados lá na Itália, de onde veio o meu bisavô. Todos eles vieram, os 8 bisavós vieram do norte da Itália, mas a gente às vezes está muito conectado ao pai, né? Aquela ligação. Daí eu fui, aí chegamos lá no norte da Itália, o pessoal dizia assim que a gente era louca, a gente viu um anúncio do jornal, o primeiro encontro daquela cidade dos imigrantes, descendentes, chegamos lá, eu, minha irmã e meu primo. Aí a gente teve 8 dias, assim, tudo que eu e minha irmã planejamos, eles planejaram também, mas a gente sempre fez muito culto aos antepassados. Eles planejaram. Aí nos davam tudo de graça. A gente queria pagar, eles nada queriam que a gente... Tudo bem, a gente teve hospedagem, passeamos aquela coisa, fomos para os Alpes, italianos belíssimos, porque é nos Alpes, né, que eles vieram, né? E daí um rapaz, o Alberto, ele disse assim, que era o que ele estava fazendo para nós, era para a gente fazer também um dia para alguém. Aí eu disse para ele o seguinte, que a gente fazia muito disso, porque a gente veio do interior, moramos na capital, e na época a gente não tinha essas Kombi, esses carros da prefeitura que traz os doentes a Porto Alegre. O que a gente fazia? O pessoal lá do interior nos conectava, nem
telefone tinha ainda. A gente não tinha telefone. Eles vinham e ficavam na casa da gente. E a gente levava para o médico, levava para cá, levava para... E nós nunca cobramos nada. Nunca. É um trabalho de amor. E naquele momento, era uma coisa assim, ficou... Não é que me esclareceu, mas tipo assim, tu vivencia aquilo. O que tu já tinha feito estava retornando do local que tu menos esperava. Sabe? As coisas vêm automáticas, independentemente, elas vêm de uma forma ou de outra, elas vêm, né? Isso é tão gratificante, e essa questão da doação é uma coisa muito grata, é uma coisa muito bonita, sabe? Fazer sem esperar receber. Esse foi o início da nossa conversa de hoje, né? Sabe? Isso é maravilhoso. Do que você, a vida que você tem, o que você dá à vida é o que a vida dá para você. Se você não está gostando da tua vida hoje, toma uma distância, respira, volta para ti e veja assim, o que eu não estou dando para a vida? Porque a vida não está me dando aquilo que eu não estou dando. Então, como que eu faço para voltar e para me conectar e para dar à vida aquilo que eu... Entende? Sim, sim, e tem uma questão também, é o seguinte, ó, que a gente às vezes faz essas doações, ok, sem problema nenhum, mas às vezes, que eu me dei conta, eu quero trazer como um relato aqui, que a gente acaba se esquecendo da gente mesma. Aquela questão assim, ó, tá, eu tô com condições financeiras, eu não tô usufruindo, aí tipo assim, opa, por que eu só preciso dar para os outros? Por mais que me dê prazer, coisa assim, não, tu tem que usufruir, como tu mesmo falas, né? Uma roupa boa, uma comida boa, um calçado bom. E aí, o que eu comecei a fazer nisso tudo há quase 20 anos? A começar a investir em viagens, porque eu mereço. Eu trabalhei desde sempre. Por que eu não invisto em mim? Mas aí vem o contraponto seguinte, ó. Quanto menos pessoas às vezes sabem, melhor, porque começa aquelas coisas, mas isso, aquilo. Então, sabe, tem essa questão também, que não dá para refletir, né? Exato, e não dá para assim também, tipo assim, eu faço uma viagem, o mundo precisa saber, não. A quem fica feliz com as tuas viagens que tu tá usufruindo? Não espalhar nas mídias sociais. Porque quanto mais você espalha, o que tu está querendo mostrar? Se é uma coisa pessoal. Tu trouxe uma coisa bem bacana. Eu sei que a gente está apertado no horário, mas eu quero falar sobre isso que tu trouxe agora. Olha só. Eu já falei sobre isso mais cedo, mas é só reforçar uma coisa que eu já falei aqui mais cedo. Não é fazer algo para você ter em troca. Eu vou até voltar aqui, vou colocar aqui isso aqui, ó. Vou colocar aqui a tela, só para a gente concluir essa tela. Vou voltar aqui, essa tela aqui, ó. Que fala assim, ó. Não é você fazer porque você quer um resultado ou por algum motivo que não ele mesmo. É você fazer porque te dá prazer fazer. E não é você fazer só pelo outro, é você fazer por você com amor e respeito, né? Quando você está particularmente atento à sua presença, a quem você é no momento, ou você está doando porque você está com prazer de doar porque você quer dar, ou você está usufruindo porque aquilo vai te dar um bem-estar, um prazer, esse estado de presença, de você estar íntegro, inteiro naquilo que tu está fazendo, essa é a diferença. Então, assim, quando você não está, eu vou parar aqui agora, porque eu vou deixar para a gente continuar na próxima, mas assim, quando você está inteiro na tua positividade, no que você tem de positivo, seja para você usufruir ou para você compartilhar, quando você está inteiro nisso, a vida te retorna exatamente na mesma proporção, com inteireza. Quando você está pela metade, a vida vai te dar na mesma proporção, a metade. Então, o encontro de hoje, eu queria que vocês
parassem e vissem. Vamos tomar uma respiração, cada um no seu lugar, e vocês vão fazer um exercício de parar e falar assim, olha, hoje tem uma situação na minha vida que eu estou insatisfeito. Escreve no teu caderninho. Escolhe uma coisa pequenininha, gente. Algo que você está insatisfeito, que você quer trabalhar. Fecha teus olhos. Eu vou botar a música um pouquinho mais alta. Fecha teus olhos e deixa essa situação circular na tua mente. E agora, você vai ver assim, olha, nesse lugar que eu estou insatisfeito, nesse lugar que eu estou infeliz, o que eu quero receber de fato? Quando isso estiver claro para você, você pode escrever. Aonde eu estou insatisfeito e infeliz? O que eu quero receber de fato? Concluímos, né? Vamos para a próxima. Aonde eu estou insatisfeito e infeliz, o que eu quero dar de mim? De fato, o que eu estou disposto a dar nessa situação e nessa questão específica? Agora a próxima. O que eu não estou disposto a dar de jeito nenhum nessa situação? O que eu não quero dar? O que eu não dou de jeito nenhum, mas eu quero receber? Vocês vão descobrir que o que vocês não querem dar, mas vocês querem receber, aí é a chave. É aí que está a sua intenção ligada à negatividade. E aí você vai ter a resposta do porquê que as coisas que você quer não acontecem na tua vida. Seja muito honesto. Esteja muito atento a esse querer frenético, de todo jeito, a todo instante. A essa sensação de que a vida te deve, de que o mundo te deve, de que o outro te deve. Respira. Você é, sim, feito à imagem e semelhança de Deus. Você merece, sim, o melhor da vida. Você merece tudo que a vida tem de bom. Existe abundância infinita que você pode se conectar. Mas para que você se conecte a essa abundância infinita, você precisa dar o passo e se abrir, se autorresponsabilizar. Por fazer a sua parte.
E fazer a sua parte pode ser, nesse primeiro momento, simplesmente admitir que você não quer fazer a sua parte, que você não quer dar, que você não quer ofertar. Fazer a sua parte nesse momento pode ser admitir que você quer receber sem dar. E tá tudo bem, só olha para isso. Eu te convido para colocar tudo isso que você escreveu num lugar. Pega isso por escrito e coloca num altarzinho na tua casa. Coloca num lugar que você pode cultivar com amor pelos próximos dias. Coloca essa situação por escrito. Se você tem um altarzinho na tua casa, coloca nesse lugar. E olha para isso, tudo que você escreveu, por mais que seja doído, olha com amor. Se você não tem um altarzinho na sua casa, escolhe um lugar. Pode ser perto de onde você dorme, pode ser na tua carteira, na tua bolsa. Algum lugar que você tenha carinho, que você tenha cuidado. Porque o cuidado, ele é um diferencial no processo de você se auto-reconhecer e de você ter respeito por você. Então, pega isso que você escreveu, crie um lugar sagrado, coloque isso, passe por isso, olhe para isso, até o próximo passo. Você não precisa fazer mais nada, você precisa apenas reconhecer tudo isso e deixar no lugar que você possa ver até o próximo passo. Então, eu te convido para vir por aqui e agora, retornar para esse grupo e deixar esse exercício nesse caderninho, nessa folha. E eu quero agora ver vocês. Como é que vocês estão? Antes da gente encerrar, eu queria ver um pouquinho vocês. Todo mundo confortável de fazer esse exercício? Tem alguém com alguma resistência? Eu posso ajudar alguém aí nesse momento? Se vocês estiverem precisando de ajuda, peçam ajuda. Se estiver confortável, tudo bem. Então, que você possa, né, trazer essa informação para um lugar sagrado no seu coração. E para um lugar sagrado na sua materialidade que você possa olhar. Então, vou encerrar esse encontro gravando aqui. E na próxima semana a gente continua desse ponto. A gente vai continuar esse exercício, tá bom? A partir de onde a gente parou.